E o cara que tá pobre, que tá recebendo esse auxílio, votou no Lula. E aí você vai falar pra mim, então vai lá e dá mais um auxílio pro cara. Não, mas a questão... Mas, então, Glauber, mas tá assim... Mas não só ele votou no Lula, mas principalmente ele votou no Lula. Vale gás, num contexto que o país está quebrado, é ser desumano. É desumano. Eu vou falar, é mal. Tá. Parece que é bom, mas é mal. Pra fazer o sacrifício não vem ninguém. Por que não faz o sacrifício? Por que o sacrifício nunca tá lá? Por que na hora de votar o impopular Vale Gás do Lula, que é a reeleição do Lula, mas o cara tem medo de votar nisso lá em Goiás pra não perder voto em Goiás, o Gayer que tava lá com a bandeira do Brasil falando que o Brasil acordou, aí ele vota com o PT. Por que na hora de votar contra o acordo que o PL fez, o partido deles fez pra aumentar o salário acima do teto dos funcionários da Câmara, que sabem muito o que acontece na Câmara. Só pra entender, os funcionários da Câmara sabem pra onde vai o orçamento secreto. Eu sei tudo isso. Por que então, por que não acordou o Brasil? Por que quando interessa, Glauber, ele nunca acorda? Sabe o que é, irmão? Eu sei que nunca acorda. É por isso que pergunta assim, Glauber, porra, se candidata. Eu escuto isso há anos, né, aqui no canal. Já até te chamaram, né? Inclusive... A política algumas vezes. Algumas vezes. Porque, cara, eu tô sempre olhando pra baixo, porra. E quando tu fala pra mim assim, porra, votar no Vale Gás... Porra, eu tô pensando no cara que vai ganhar o Vale Gás. Eu sei que isso é uma estratégia política de reeleição. Eu sei, mano. Eu sei. Você sabe quem paga o Vale Gás? Cara, eu sei, mas eu tô muito mais preocupado. Se você falar comigo, eu compro uma guerra muito maior contigo, né? Quando você fala que servidores do Legislativo vão ter um aumento absurdo. Por quê? Porque os servidores do Legislativo executam as emendas. Eles cuidam da contabilidade pública, do orçamento, tudo isso. Eles são o corpo técnico. Portanto, eles têm que ganhar muito. Certo? Delegado de polícia ganha muito. Por quê? Delegado de polícia preside o inquérito. Ele domina as investigações. A PF tem delegado de polícia em todas as estruturas do poder. Por que será? Tem no Bacen, tem no Judiciário, tem no... Por quê? Porque são carreiras fortes. Eu sei, Glauber, mas... São carreiras remuneradas, mas não ganham super salário. Não, eles 77 ganham... mil? Não, irmão, exatamente. Eles mas eu entendi, você dinheiro. É contra isso. Claro! Aí você acha que o Vale Gás é discutível. Não. O Vale Gás não é discutível. É porque, irmão, o que acontece? É porque eu tô olhando pra quem precisa do Vale Gás. E realmente, cara, o que acontece? Qualquer vale alguma coisa que a gente vai falar, as pessoas vão precisar. Porque na época do governo Bolsonaro, no governo Bolsonaro, isso que é foda da política, mano. Isso que é foda. No governo Bolsonaro tinha uma pandemia. Aí os caras, o Paulo Guedes, queria dar R$200 de auxílio. Aí todo mundo reclamou, né, pra fazer política, e deram 600. Aí depois o governo vai lá, inclusive o Paulo Guedes, e fala, nós demos R$600. Sim. Aí o Lula chega, que maravilha, que herança maravilhosa, né? Eu deixei, porra, R$190, agora... Pagaram 600 e ainda votaram em mim. Porra, meu irmão! Eu entendo isso. Aí, nós temos no Brasil 40 milhões. Quantos milhões de pessoas recebem auxílio Bolsa Família? Cara, 40 milhões aproximadamente? É por aí. Mas assim, porra, mano, você tem quase 100 milhões de pessoas vivendo de algum tipo de auxílio, que inclui BPC, Bolsa Família e correlatos. Cara, aí que acontece? Eu sei disso, irmão. Aqui no Rio de Janeiro, ontem eu conversei com o Antony Garotinho. O Antony Garotinho fez restaurante popular, deu o cheque cidadão no governo do Rio em 99. O Lula chega em 2002 e faz a mesma coisa. O Garotinho elege a mulher dele. Eu sei que isso é eleitoreiro. É que não é só eleitoreiro, Glauber. Mas como que eu vou criticar, irmão, que o cara votou numa parada, meu irmão, que beneficia o povo num país onde a gente está beneficiando somente quem pode me derrubar? O que o Banco Master fez? Pagou os caras que podiam derrubar ele. O que fazem com as carreiras fortes? Por exemplo, a minha carreira tá uma merda. Mas, Glauber, ninguém dá valor para minha carreira. Aí o que acontece? Não vai ter aumento. Mas a carreira do delegado que preside o inquérito tem que estar boa. E ele vai povoar em todos os pontos. Por quê? Porque ele pode derrubar a República numa investigação. Sim, mas Glauber... E o servidor do Congresso também, irmão. É esse ponto que eu tô falando. Eu tô olhando, cara, o valor, a nobreza do ato de dar um Vale Gás? Cara... Pô, aqui, Glauber, assim, eu sou o candidato, eu sou o pré-candidato aqui. Quem tinha que estar falando... Quem tinha que estar falando de defender o Vale Gás aqui era eu, pra pegar voto. Eu sei. Eu vou perder voto pelo que eu vou falar aqui. Vale alguma coisa. Eu vou perder voto. O Bolsa Família... Não, é que o Bolsa Família surge... Por favor, não quero ser mal interpretado. Eu entendo tudo que você está falando, o Bolsa Família surge... Só que eu acho que é um alvo
Porra, que tem um povo como... Não é, porque você pode resolver esse tipo de problema. Você tem que resolver esse problema que não seja criando mais um Vale e uma Bolsa. O Bolsa Família surge na unificação de vários programas sociais que inclui o Vale Gás. Eu sei. É só checar. O Bolsa Gás era um dos programas que foram unificados para o Bolsa Família. Aí hoje tem o Bolsa Família e eles instituíram o Vale Gás. Eu sei. Mas não é só Vale Gás. Tem o Vale Energia Elétrica. Você tá sabendo? Que é um programa de dar energia elétrica às pessoas. Tanto o do Mais gás... uma vez, né? Quanto, tinha luz para todos, tinha o governo financiado. Mas tanto do gás quanto da energia elétrica, que é o que mais me deixa pistola, eles vão ser pagos por alguém. Tecnicamente, as pessoas que gastam uma porcentagem maior do salário delas com consumo de produtos básicos são os mais pobres. Tipo, a conta de energia elétrica ou o que você gasta com gás, se você é rico, é 1% do seu orçamento mensal, 2%, 5% que seja. Para uma pessoa pobre, às vezes é 40%. Agora, quem está pagando proporcionalmente um valor maior do seu salário para sustentar esse auxílio é o motoboy, é o entregador, é o cara que rala e não recebe auxílio. Esse cara tá tendo que carregar nas costas todo esse fardo para ir vir o Lula fazer esse programa, inaugurar, falar que ele e a Janja estão dando isso. E aí eu preciso entender. Nós estamos aí ouvindo falar que o pobre tá comendo e que o pobre vai comer picanha. Há 20 anos com o Lula falando. Esses programas sociais só aumentam. A renda do brasileiro e a capacidade produtiva dele não aumentou. E a resposta é, no ano eleitoral, você dá agora um Vale Gás que vai ser deduzido de quem tá pagando a conta. Ou seja, o cara que paga a conta, ele é assaltado na rua, ele é roubado, ele é chamado de branco dos olhos azuis, não sei o que, mesmo o cara sendo um motoboy chamado Krebson. Aí esse cara, eu vou ter que explicar pra esse cara que ele vai ter que pagar o Vale Gás do outro, e que seria um ato de desumanidade não fazer isso, e que é um ato de humanidade no ano eleitoral dessa grana, porque se for isso, a lei eleitoral, inclusive, brasileira é muito clara. Você não pode criar programa eleitoral no ano eleitoral, programa assistencial no eleitoral, porque claramente configura a compra de voto. É claramente compra de voto que o Lula tá fazendo. E o Lula começou com o programa ano passado, foi inaugurar o Budinho, acho que para justamente não coincidir. Claramente é um programa de compra de voto que diz respeito ao orçamento e que vai fazer alguém na população falar, olha que alívio, agora eu ganhei um botijão da Janja e vou votar e o jogo que segue, pedala o jogo. Nós podemos fazer as pessoas enriquecerem e não dependerem de um botijão de gás sendo colocado na casa delas. Entendo e concordo. E isso aqui, entendeu? E eu preciso falar para as pessoas que isso é a verdade. Porque se eu falar para as pessoas que o jogo é eu vou dar mais do que o outro, aí eu estaria vindo aqui no Fala Glauber falando, olha, eu posso fazer mais. O Lula deu botijão, eu vou dar 2 botijões. O Lula quer dar luz, eu vou dar luz e vou dar internet para todos. E pronto. Não, e eu posso votar no Congresso. Não é um ato de humanidade, inclusive é um ato, Glauber, que o pior que ele gera. Aí rodando pelo interior do Nordeste, o que eu via? Eu via as pessoas já entendendo que existe uma soma de benefícios que elas recebem e elas relativizando o ato de ter um emprego. Eu posso fazer um bico e viver de um auxílio. O que é uma cidade... Cara, eu vi cidades do interior do Nordeste em que não havia caminhão circulando dela para a cidade próxima num período de 1 hora. Eu cruzei 1 hora de estrada, de dia, e você não via um caminhão. O que isso quer dizer? Não tem atividade econômica. Sim. Nessa cidade, como é que as pessoas vivem? Tem uma família que mora, 6 pessoas numa casa. A mulher mais velha tá na aposentadoria e no Bolsa Família. A filha dela tá no Bolsa Família. Um cara tá trabalhando na prefeitura num cargo de aspone que a prefeitura deu porque ele fez campanha pra um cara. O outro faz um bico aqui, mas mora na mesma casa. Aí todo mundo junto, uma comida pega o auxílio. E esse arranjo todo é pago pelo Krebson, o motoboy que vai entregar um negócio aqui. Eu compreendo. Esse arranjo, a gente não pode aceitar. Só que esse é o arranjo que deixa os caras. E alguém tem que chegar, alguém que é compromissado em fazer um Brasil país sério, e falar, não dá pra fazer isso. O que me deixa puto é, esses caras que ficaram marchando por um Brasil melhor, foram votar nesse caminho fácil. Porque se for pra votar nesse caminho fácil pra eu ter like, viu? Eu tava fazendo isso. Eu vou fazer o programa de governo do Renan, 2 botijões, com a minha cara. Irmão, eu compreendo, só que eu não consigo não pensar que nessa hora tem alguém lá que não tem um gás. Que não tem, nada na mesa pra comer. Cara, beleza, tô romantizando, não, tô sendo humano. A parada é o seguinte, irmão, a gente precisa encontrar saída. Eu concordo com tudo que tu falou, irmão. Eu penso isso desde 2004, 2003, quando o Lula começou com essa patifaria toda. Ou melhor, eu penso isso desde a época do restaurante popular. Porque aqui no Rio de Janeiro era R$1 um prato de comida. Não era isso, Mano Walter, lembra? R$1. Qualquer um passava ali, entrava e comia comida por R$1, pô. O cara tinha R$10 pra pagar a comida, mas ele tava a porta aberta e ia lá e comprava por R$1. Resumindo,
O Garotinho deixou um monte de rombo aqui e em tudo programa populista, certo? A fórmula fácil, e eu não concordo com a fórmula fácil, né? A minha noção do aquecimento da economia, a questão da pessoa que está sendo roubada, que isso não é de graça, que vai ser pago da mesma forma, eu compreendo. A questão é... Mas continuar insistindo nesse caminho da fórmula fácil é o que vai gerar irmão, a pessoa não ter no final das contas. Só que isso é praticado no Brasil durante 25 anos, quase, né? Desde 2000 e... há muito tempo, sim. Beleza? E assim... Quando chegar alguém lá, e precisa chegar alguém lá, você tem que dar a solução segurança pública. Irmão, o que eu quero? Eu quero que a gente cuide das crianças de 6 anos até 14 anos, evitar que essas crianças virem vagabundo, e todo mundo que tá com a arma na mão, eu quero que exploda, porra. Mas, Glauber... O que eu tô fazendo nesse momento? Eu tenho uma solução que é a médio e longo prazo, mano, volta. Prazo, Glauber. Obrigado. Entendeu? A médio e longo prazo. Mas enquanto eu não produzo esse fruto, eu tenho que tirar aquele infeliz que está metendo a arma na cabeça de alguém. Então, se ele confrontar comigo, eu vou matar ele e é isso mesmo e acabou. Perfeito. Quando eu prender ele, se eu puder botar ele numa prisão perpétua, é na prisão perpétua que ele vai ficar. E acabou. O cara que está com fome, para eu sair da armadilha do PT, eu não posso deixar ele com fome. Porque se eu deixar ele com fome... o PT vai sempre ganhar. E se o PT sempre ganhar a eleição, você nunca vai ter 10 anos de governo para resolver o problema e mostrar, meu querido, lembra que você tinha fome e você ficava feliz com R$100? Hoje tu tem 2 mil no bolso. Por quê? Porque você está dentro de uma atividade econômica. Aí alguém vai falar assim, porra, a Globo é de esquerda. Cara, não, eu não sou de esquerda. Só que eu não consigo olhar a vida das pessoas friamente como um cara que, porra, a questão econômica, gestão, eu tenho que cuidar da vida das pessoas para que ela não seja assaltada, para que ela coma, para que ela tenha uma segurança pública. Renan, como faz, irmão? Conto contigo. Chega lá e faça. É que, Glauber, assim, definitivamente um presidente da República que tem pelo menos 500 bilhões para cortar em renúncia fiscal, que tem pelo menos, só de fraude no BPC, botar uns 60 bilhões para cortar. Nenhum deles corta. Que tem só de penduricário judiciário mais de 30 bi pra mexer. 50 bi de emenda. 65 bi agora de emenda. Não é possível que ele não consiga cortar nada disso. Aí, porque assim, vamos ser claros, a gente fala da fome, a fome no Brasil... o povo tá passando fome. Veja, o problema da fome no Brasil já existiu numa intensidade muito maior. Você tem pobreza extrema mitigada. Pessoas morrendo de fome aos milhões, igual venderam o que estava acontecendo no governo do Bolsonaro, eram mentiras estatísticas em grande medida que tinha. Você tem pobreza, você tem insegurança alimentar em alguma medida, você tem programas sociais que foram universalizados no Brasil que atingem essas pessoas. O programa do Bolsa Gás é porque como o gás está mais caro e ele impacta no orçamento da pessoa, a pessoa que não está passando fome também, ela vai ter um botijão de gás e a energia elétrica dela paga. E ela que vive, ela não morre de fome, ela que vive de maneira pobre, ela tem um pouquinho mais de dinheiro para consumir. Com esse dinheiro que ela vai consumir, ela vai ter uma sensação de melhorar na vida dela. Não é essa história dramática. O problema é que isso vem para um preço. O motoboy que mora lá em São Paulo, que mora aqui, ou o entregador de Garanhuns, para falar alguém que tá no interior do Nordeste, esse cara vai ficar mais pobre. Então eu tô tirando do cara que tá ralando, que vai ficar mais pobre, pra um programa que vai fazer uma pessoa achar que está consumindo mais, que no grosso é isso que o Lula quer. Eu sei disso, porque eu não esse tenho cara dúvida. Então perfeito. Eu não tenho dúvida, eu tô contigo, então irmão. Pronto, o modelo não funciona. Porque se estivesse funcionando, o governo brasileiro não estaria com as contas estouradas, as contas estão indo estourar, enquanto faz mais vale gás. Se o governo Lula tivesse feito o seguinte, eu cortei 300 bi de renúncia fiscal, tem um monte de renúncia fiscal, que vai de Zona Franca de Manaus a setores inteiros que recebem renúncia fiscal. Cortei super salário, cortei penduricário, cortei fraude no BPC. Hoje todo mundo virou autista. Todo mundo vira autista e pega um laudo lá e consegue. Pois bem, a coisa, se a gente somar direitinho, vai dar quase trilhão só num orçamento anual. Irmão, mas pera, deixa eu molhar o bico. O que eu quero te dizer é que eu não posso deixar o cara com fome, eu sei, mas calma, Glauber. Se tem 1 trilhão lá, aí, porra, tem aquele 1 trilhão e ninguém fez nada. Mas aí Glauber, vai tirar do cara que tá com fome, então vamos voltar pra onde eu tava falando. Continue. Então, onde eu tava falando? Ninguém do PT, que deu o Vale Gás, olha lá, o Brasil acordou, ninguém lutou pra enfrentar um desses problemas.
Ninguém do Acorda Brasil falou, vamos cortar as emendas de 65 bi, vamos tirar a renúncia fiscal, vamos discutir Zona Franca de Manaus, vamos mexer no BPCO. Todo mundo ali, ninguém tem coragem de enfrentar esse tipo de briga. Aí não sobra 100, 200, 300 bi de orçamento. E aí se sobrasse, ou seja, o Brasil tá começando a... Não, tá aqui, tem conta. Aí quer fazer um tiquinho de populismo lá pra dar o gás? Que dê então. A conta vai estar fechando, o imposto baixa, os juros fica mais barato e o motoboy que tá entregando, mano, tá sentindo que tá ficando mais rico. Então o motoboy que tá entregando tá falando, tá sobrando um no meu, e o cara lá teve o botijão. Hoje, o problema do modelo que tá ninguém liga em cortar o gasto, ninguém liga em acabar com a mamata, mas todo mundo quer dar o botijão. Concordo contigo, O irmão. partido do Brasil Concordo contigo. tentou colocar uma Renan, emenda lá na Câmara dos Deputados, fazer um destaque pra dizer, olha, então vai votar isso daqui, então vamos tirar daqui, Glauber, vamos sabe o que é mais aqui. assustador? Eles deram, num dia eles deram o botijão, e no outro eles gastaram mais 5 bilhões com contratações. Eles aumentaram irmão. o gasto. Então, irmão, eu tô contigo, eu só tô te puxando, te chamando, pra que eu deixei 1 trilhão na mão de um monte de gente, farra do boi, que mantém essa máquina, que sai do meu dinheiro, sai do teu, sai do cara mais simples. Aí, irmão, eu não consigo conceber que não vai ter 30 bilhões para pessoas que realmente não têm, irmão. Glauber, não tem. não é cara, mas o Glauber... que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Pelo amor de Deus, você e eu, qualquer outra pessoa. Olha aqui. Eu cortei tudo isso. E eu tô sustentando isso aqui. Isso é momentâneo. Eu vou provocar a oportunidade de fazer tudo. Só que, enquanto você não faz nada, eu não posso não fazer nada e justificar que eu não vou dar pro cara que precisa porque não tem dinheiro. Mas que, Glauber, o Renato pode dar uma checada aqui, a conta assistência social. Não é que é 30 bi que a gente gasta eu tô falando do gás. Não, é que é assim, aí, né? mas que o gás, ele no fundo é mais um gasto que eu vou somar com BPC, Bolsa Família, ou uma série de outros programas. Ou seja, o Estado brasileiro já tá provendo isso como nunca proveu na história dele. O Estado brasileiro tá gastando demais. Tu entendeu que eu concordo contigo em tudo? Não, eu entendo, mas... Tu entendeu que eu não sou a favor disso, que eu sei que é compra de voto, eu sei que isso sustenta a nação do jeito que é. É que você tá pegando um doente que já tá com metástase e tá dando mais... Eu sei, irmão. Ao invés de tomar um remédio, o cara tá sem pulmão, ele está podre, eu meti um malborão nele lá. Deixa eu te falar uma parada. Irmão, olha só. Eu não vou meter um malborão, olha só. Eu vim da pobreza, mano. Eu já, passei muita dificuldade. Eu já morei numa casa que não tinha janela. E eu não tô romantizando a pobreza, não. Beleza? Quando eu escutei o Arthur Duval num debate lá que um cara chamou ele de playboy, eu falei, irmão, tu sabe de onde eu vim? Meu pai era engraxate. Eu me identifiquei com o Arthur Duval. Meu pai era engraxate no centro do Rio. Minha família toda veio da favela. Santa Marta, Dona Marta, Nova Brasília. Foram pra São Gonçalo, porque São Gonçalo tinha lote barato, ou lote de... Como é que é o nome, mano, Walter? Quando dá o golpe lá e pega o lote que tá sozinho. Uso capião, sei lá qual é a história. Meu avô foi lá pra São Gonçalo e criou a família lá. Irmão, eu, hoje, tenho um canal no YouTube. Por mais que eu tenha uma situação boa e que não me falte o que comer, e eu sei que tem um monte de gente que tá na rua pedindo, que não passou metade do que minha família passou... Eu não consigo não dar 10 reais pro maluco, mano. Eu sei que eu tô alimentando, eu sei que eu posso estar alimentando. Mas é um irmão, em Cristo, é um cara que tá passando dificuldade e eu não tô nem aí o que ele vai fazer com o dinheiro dele. Mas é o seu dinheiro, Glauber. Não, mas eu dou, porque é meu dever, é minha obrigação, bem, mas irmão. Eu acho legal que você dá. Sabe por quê, cara? Porque mas você não tem nada de errado você dar. O que eu quero te dizer é o seguinte, a questão é eu ir na bolsa do Kleber Motoboy, tirar o dinheiro dele, dar pro outro cara, e o Kleber é tão pobre quanto outro cara. Mas não acontece correto. isso, irmão. Mas, é literalmente o que acontece? Não é. Não é. Então, a pirâmide tributária, ela não incide mais sobre os mais pobres? Preste atenção. Você não vai pegar o dinheiro no meu bolso e do Kleber Motoboy pro gás. Esse dinheiro já vai ser pego do Kleber Motoboy e do meu, só que essa porra vai enfiar no cu de um desembargador, de um corrupto que tá aí. Pro gás também. Pro juros do banco. É o mesmo dinheiro. Se você me falar o seguinte, olha, Glauber, você pagou... Houve uma justiça aqui no sistema brasileiro, tá? O Mano Walter pagou R$5 menos de imposto porque não teve o Vale Gás. O que vai acontecer? O Mano Walter vai pagar a porra dos R$5 a mais e o cara que tá com fome vai continuar com fome. E os R$5 dele vai pro juiz, vai pro outros orçamentos, vai pra saúde, do que o partido tal controla a saúde. O que eu quero te dizer, irmão, é que eu tô 1000% com você. O que eu quero te dizer é que
a gente faz as boas ações na minha vida privada, na sua e no governo, porque aquela pessoa ali, se você não fizer, é um ato de humanidade, porra. O cara não tem outra saída e eu vou ter que fazer, assim como eu faço para um cara. O cara é cracudo. Meu irmão, ele vai responder com Deus e as consequências na vida dele, vai continuar cracudo. E eu vou dar os R$5 e, de repente, eu vou prosperar ainda mais. Entendeu? O que eu quero te dizer? Não estou trazendo isso para a espiritualidade, nem para um debate que não é política pública. Eu não consigo ficar convencido, irmão, que a carga tributária aumenta, tudo fica caro, tudo fica mais inseguro e eu vou tirar a solução que vai ter não dar aumentar a despesa com assistencialismo. Eu tenho que achar outra solução, porque eu não posso deixar o cara com fome. Eu não posso deixar o cara fudido. Então, Glauber, olha só. Uma pessoa que é considerada de classe média no Brasil, se ela for para os Estados Unidos, ela vai ser considerada uma pessoa pobre. Ela vive mal no Brasil. Se você pegar o salário de uma pessoa que trabalha formalmente no Brasil, ela vive com dinheiro de fome. Nos Estados Unidos seria dinheiro de um cara que vive de food stamp. Então, tecnicamente, eu também tinha que fazer isso pro cara de classe média. Certo? Porque eu vou de classe média baixa. Esse entregador, eu tenho que dar as coisas pra ele também. Eu posso fazer um aluguel solidário. Um cara que é um entregador que mora numa cidade grande, vamos subsidiar metade do aluguel da casa dele? Vamos subsidiar a compra da moto dele, que é o instrumento de trabalho dele? Vamos fazer tudo isso. Do motorista de aplicativo? A gente tá 25 anos insistindo então nisso. Vamos fazer isso. Irmão, a atividade... O que eu quero dizer, assim, é que... se eu for levar essa conversa até o fim, ela vai terminar com o discurso mais simples de todos. Mas por que eu não dou mais um Vale Gás aqui? Especialmente no ano da eleição. Então vamos dar um auxílio agora para pagar o aluguel de todo mundo que mora em cidade grande e é pobre. Esse cara, como a incidência de pessoas que vivem de auxílio é menor nesses locais, proporcionalmente, logo eu vou estar pegando e vou ajudar esse cara produtivamente. Vai custar mais alguns bilhões. Tá, vamos fazer isso. Vamos fazer um cara que tem uma marcenaria, um cara retirar absolutamente todos os impostos dele. Vamos fazer uma renúncia fiscal para esse cara. Até tem um pedaço que é o simples. Em última instância, eu vou estar escolhendo com quem eu estou fazendo um assistencialismo e eu vou achar uma desculpa bonita para eu contar uma história bonita para encantar o coração das pessoas. No fim do dia, as mesmas pessoas vão pagar. No fim do dia, até a pessoa do gás vai estar pagando Vale Gás pelo produto que vai estar mais caro que ela vai estar comprando. No fim do dia, isso é só uma roda que vai ficar girando e vai gerar pressão inflacionária. No fim do dia, essa pessoa está pagando o dinheiro dos mais caros do mundo com juros de 15%, porque a quantidade de auxílio que você vai dando, não só do auxílio, a quantidade de gastos absurdos do governo, ela vai continuar rodando. E por último, nós já estamos, como nação, pagando muito dinheiro. A conta assistência social dá praticamente 300 bilhões no orçamento de 2025. Então não é que é o gás. Putz, se não fosse o gás... Pô, você já está com uma conta de assistência social gigante. Ô Renan, então, o que eu só quero dizer... Se você baixa a taxa de juros em 1%, 2%... 50 bi cada ponto. Pois é, mano. Então, assim, a gente tem... Mas você entende que o governo não tem esse poder de fazer isso? Eu entendo, cara. Eu entendo. E você está falando para mim... É porque, assim, cara, a gente até pode avançar esse assunto, irmão. Talvez eu não estou conseguindo ser claro para vocês e provavelmente até para a audiência. O que eu estou te dizendo é o seguinte, irmão. Estou contigo. É compra de voto. Assistencialismo barato não funciona. Eu só saí da pobreza porque eu busquei, eu corri atrás, eu desenvolvi, minha família desenvolveu. Cada um muda a tua história. Tem que ser transitório. Ainda que você ajude o cara... Não tem como eu ficar alimentando o cara todo dia com R$10. Não tem como. Mas você entende que não existe programa transitório? Não todos eles nada duraram. Mais permanente do que um programa transitório. Eu sei, irmão, eu sei. Só que é o seguinte, mano, a gente tá num país. Quantas pessoas que ganham abaixo de R$500 tem no país, mano? Muita gente. Quantos muita milhões? Gente, alguns milhões. Alguns núcleos familiares inteiros ganham assim, muito pouco. Eu acho também um esculacho, mano, porque o cara que ganha R$1.500, proporcionalmente é um esculacho. Eu sei. Porque o que acontece? Eu ganho R$1.500, eu pago INSS, líquido eu vou pegar ali 1.300 alguma coisa, 1.600 aumentou o salário mínimo. 8% do meu salário vai ficar retido, que é a porra do FGTS, que é uma covardia também. E aí eu vou começar. Tem um maluco que fez um vídeo no Instagram, viralizou, que ele pegou o dinheiro e falou, 400 é aluguel, tanto é não sei o que, no final sobrou R$70. Eu tenho R$70 para passar um mês. Só que
Esse camarada, ele tem que ser representado por nós também. É um esculacho, sim, Mas pô. nós... O cara ter, ó, vale gás, vale luz, vale Bolsa Família. Aí no final ele ganha R$800 sem fazer nada. E o cara que trabalha todo dia ganha 1.300. Glauber, é um esculacho, eu sei, mas assim... Todas as pessoas que forem no CRAS, elas vão conseguir retirar um auxílio. Todo mundo consegue retirar um auxílio. Já faz um cadastro. Existe um cadastro único. Todos esses auxílios e bolsas já existem e você consegue buscar isso. Ainda existe fome, existe. E tem que resolver isso e tem que ter assistência para fazer isso. Eu não tô negando que tem que existir. O que eu tô falando é que todo ano, entra ano, sai ano, vem um imposto, filho da puta, na lomba de aí todo tá mundo. O erro. Não, mas o erro tá aí porque o governo só tá aumentando os gastos. E aí ele justifica, pra manutenção de governo que só mantém os gastos, o uso eleitoral de programas assistenciais em ano eleitoral, que compram uma parcela dos votos das pessoas, taxam as outras ficam mais pobres e o jogo gira. Aí vai, ano que vem, o Lula tá reeleito, comprando esses votos, e ele não vai resolver essa questão fiscal. E o cara que tá pobre, que tá recebendo esse auxílio, votou no Lula. E aí você vai falar pra mim, então vai lá e dá mais um auxílio pro cara. Não, mas a questão... Mas, então, Glauber, mas então assim... Mas não só ele votou no Lula, mas principalmente ele votou no Lula. Ué, é o recorde social do lulismo. Eu não posso ser populista aqui, eu tenho que falar... Porque assim, você sabe quem fez essa receita de... Não, mas dá mais isso aqui. Argentina. Vai, mas é isso aqui, mais um tiquinho aqui. Não, mas aqui, ó. Até mas esse programa... Até o país acabar. Aí precisou vir um cara, que é o Milei, e falou o seguinte: eu vou acabar com essa bagaça. Ó, não vai dar pra manter assim. Não vai dar. Eu vou ter que fazer um ajuste fiscal, vai doer bastante por 2, 3 anos, mas eu vou tirar. É o que o Brasil precisa. É o que o Brasil... Eu te falo, se entra um presidente sério, que não é o Lula e não é o Flávio... Esse presidente sério vai pegar a reforma que o Kim entrou. Então você quer a solução. Vai te falar assim, como resolve isso pra não ficar deliberando sobre se é um bolsa gás ou se não é um bolsa gás? Tem um pacote fiscal que resolve a crise fiscal brasileira, que faz os juros abaixar 6, 7, 8 pontos na Selic. 8 pontos, 50 bi. Tô falando de 400 bi só de Selic, você reduz sem ser amarretada. Que corta subsídios fiscais. É uma PEC que o Kim entrou com um outro daqui do Rio. Pedro Paulo entrou e mais um outro, Júlio Lopes. Tá lá a PEC. Não vi esses caras correndo atrás de assinatura. Ninguém. O PT não vai passar essa PEC. O PT passou essa porcaria de um arcabouço fiscal que tá piorando a situação. Se um presidente sério, vou dar um exemplo, passa isso, aí eu consigo saber quais são as políticas existenciais que vão andar. Mas ao mesmo tempo eu não vou jogar a pressão de imposto nos outros. Por que não, uma coisa não vem atrelada à outra? Se você consegue atrelar uma coisa a outra... Além da comida ficar mais barata, porque o juros está mais barato para a pessoa mais pobre, e eu não precisar dar Vale Gás para ela, porque em vez de ela pagar o quilo da alface, o quilo do tomate, o quilo da carne que ela paga, ela vai pagar menos? Vai sobrar grana, ela compra o próprio botijão? Os impostos e a economia e o giro e a capacidade de investimento das pessoas aumentam. Aí essas pessoas vão depender menos do Estado, o Estado aumenta a arrecadação. Esse é o que a gente precisa. Só que, para chegar e fazer isso, alguém vai precisar falar para essa pessoa: acabou, deu merda, deu ruim esse modelo. E aí, o cara que tá pagando a conta, que é o cara que tá trabalhando e tá ralando, ele vai se sentir contemplado e a vida melhora para ele, e a vida melhora pro outro. Só que em algum momento alguém vai precisar fazer um corte. Tá aqui o corte. O corte aqui, ó. Não dá mais para ficar só, vou te dar aqui de um lado e vou cortar, e não vou cortar do outro. Tá fácil. O Bolsonaro foi pra reeleição falando em auxílio. Sou o cara do auxílio emergencial. O Lula prometeu a picanha e falou basicamente que ia aumentar os auxílios. O Lula está fazendo isso agora. Ele está aumentando o auxílio e ninguém está cortando os absurdos. Pelo contrário, eles estão aumentando os absurdos. Aí fica fácil. Aí eu fico na posição de vir aqui pra você e falar: alguém vai precisar cortar o Vale Gás, que é a compra de voto. E o melhor pra pessoa mais pobre é alguém ir lá e cortar isso. Porque eu tô viciando eles no erro. Eu não vou viciar os caras no erro. E eu não sou desumano em falar isso. A coisa mais humana que eu posso fazer é honrar as pessoas que estão pagando a conta e diminuir o imposto para que essa pessoa não precise do Vale Gás. Porque hoje, mesmo esse cara mais pobre, esse dinheiro que ele está economizando num botijão, só de eu falar dos impostos que incidem na comida dele e os juros, o custo financeiro que incide sobre toda essa movimentação, eu livro o cara. Só de fazer isso. Então, é óbvio que não é sobre isso. Eu digo mais. Só de você passar uma reforma dessa, só a quantidade de dinheiro que entra e dólar que entra, as pessoas comem dólar, o dólar que entra faz com que a capacidade brasileira de importar e produzir comida aumente, a insegurança alimentar desse cara morre na hora. Agora a gente não faz isso, a gente fica mais pobre e fica, não, agora eu tô mais pobre, eu vou guardar esse vale aqui. Agora, não dá. Nós precisamos ser direto. Isso aqui é suicídio.
preço do gás, ele tá Renan, acima chega de um pouco R$100. pra lá. Ele tá acima de R$100 desde 2022. Sim. Praticamente o que tá agora. Não, Mas só agora tiveram quando- a ideia de falar, poxa, vamos fazer um Vale Gás? Será que é porque ano é eleitoral? Então cair nisso, cara, é dar mais margem pra esse tipo de discurso. Quando você populista. chegar- Eu não vou comprar esse papo. Esse papo não dá pra Exatamente. comprar, Glauber. Esse papo não dá pra comprar porque a gente tá, na prática, subsidiando não o gás dos caras, é o gás eleitoral do Lula. Eu tô dando o gás eleitoral pra um cara que não vai fazer a reforma. Ele não quer fazer reforma nenhuma. É porque tu saiu do quadrado de câmera. Continua. É porque Então, eu é que- entendo e é a tua desesperador, energia. é Eu desesperador, sei, Cláudio. Eu sei. Mas tu entendeu alguma coisa que eu falei? Eu consegui entendi ser claro? o espírito humano. Eu entendi o espírito humano, Tá. mas eu vou explicar. Vale gás, num contexto que o país está quebrado, é ser desumano. É isso. É desumano. Eu vou falar, é mal. Tá. Parece que é bom, mas é mal. Parece assim, eu não sei que cigarro dá câncer, eventualmente é isso. Mas o cara tá ansioso e ele tá com câncer no pulmão, vou dar um cigarrinho a mais pra ele. É isso. É razoável num país que já tem outros auxílios, já tem um Bolsa Família. O que você tá falando é razoável, beleza? Eu tô falando que dá pra fazer outras coisas que o cara não vai precisar de um Vale Gás. Isso. Rápido. Não. Até porque sem Vale Gás, ele tá vivo. As pessoas estão vivas. Isso. Não é que eu tô Isso tendo que eu uma te calamidade. dizendo, cara. Isso que eu tô te dizendo é razoável, porque o cara já recebe um Bolsa Família. E a soma dos auxílios é muito próximo do cara que trabalha, que sai cedo para trabalhar e volta e ganha R$ 1.300 líquido. Entendeu? Então eu compreendo contigo. Eu não tô aqui, de alguma forma, defendendo... Pega água pra ele. Eu não estou defendendo assistencialismo. Eu só estou te dizendo que tem um desequilíbrio, de fato, que eu concordo contigo, só que tem um desequilíbrio no uso do gasto público e nós, né, assim como isso já foi muito propagado em outros momentos de eleição, eu escuto muito a gente dar a solução sempre mexendo no lado mais fraco, né? Sempre mexendo no mas eu lado não tô mais nessa, fraco. não. É que não tá mexendo. É que, Glauber, não é que tá sendo tirado algo do mais fraco. É assim, a gente continua aumentando no orçamento que foi passado pelo Congresso os privilégios. Aí tá o erro. E não é que tá tirando nada daqui. Não, mas aí que tá o erro. Não, aí está Aí que o tá erro. Vamos bater aí. Então, mas, assim, esse é o ponto. Então, ótimo, vamos bater aí. Ninguém bateu aí. Isso, mas nós Aí, vamos. mas pera. A nossa Mas linguagem vamos é voltar essa. pra discussão. Os únicos que batem somos nós Então, e ninguém tá com a gente batendo nisso. Eles sempre vão ganhar nessa linha. Porque eles vão fazer o seguinte, enquanto eu tô batendo assim, gente, tem uma PEC do Kim, que tá protocolada, que mexe nesses problemas. Alguém falou dessa PEC, além do Kim? Vamos falar. Pois é, o problema é que assim, sempre vamos falar. Só que porque assim, Mas o problema, Glauber, 20 minutos, o problema é que é mais sei lá fácil quantos, no falar nosso do debate. gás. É fácil falar do gás, então eu vou falar Por do quê, gás. irmão? Porque, assim, Porque parece que você gosta de povo falando do gás. Não você especificamente. Eles, O político, não, ele tá olhando, ele gosta da gente. Pô, é a coisa mais fácil. Difícil é cortar super salário de magistrado. Difícil é cortar super salário do Eu te funcionalismo. entendo, irmão. As suas críticas são justas, tem uma racionalidade, tem técnica. eu E tem entendo. coração. É o bom a se fazer. Irmão, o que acontece? Tu falar isso pro Nicolas e qualquer outro cara, né, de direita que votou junto com a esquerda... Não só, a esquerda também. Não. A esquerda fez isso. É a primeira a Beleza. fazer. Não, mas a esquerda só faz isso, né? É Sim. prática e é Sim. palanque político deles. Eu entendo. Só que você tá falando com um cara que não é deputado, que não quer essa merda, que não tá falando por causa de voto. E eu tenho certeza que tem muito brasileiro, irmão, que a ofensa dele não é o cara que ganha R$500 ou ganha um Vale Gás. A ofensa dele é ver o que nós acabamos de falar. A farra dos líderes, dos donos de partido, é os deputados, Eu sei. é os magistrados, é os servidores Mas aí é públicos de alto estético. escalão. Eu não quero pegar o que... É um trilhão de juros da dívida. Mas posso falar? É um monte de coisa, irmão. Infelizmente, vou te Entendeu? falar que você vai ficar muito triste. Ah, O cara não liga pra essas outras coisas que a gente falou. Ninguém tá bravo porque tem juiz ganhando acima do teto. Absolutamente ninguém tá bravo porque os partidos estão fazendo a farra que estão fazendo. Ninguém tá bravo com o Banco Master. Ninguém tá bravo com nada que interessa. Sabe por quê? Ninguém tá bravo com nada. Nós estamos, pô. Não, mas a gente tá aqui. A gente tá aqui. E o que deveria ficar bravo é como é que pode o homem que recebeu o Vorcaro, que é o Lula, pra garantir uma eleição que é pra ser apertada, ele falou, vou comprar o voto de todo mundo com Vale Gás. Ele põe um Vale Gás pra voltar pra comprar esse voto. As pessoas que vão receber o Vale Gás com a inflação, não vai valer nada o Vale Gás. É só um engano que essa pessoa vai ter.
E que, não, mas isso é bom ou ruim? Pô, eu tô caindo agora na discussão do Lula. Porque o Lula vai falar que você é mal se você for contra o programa de compra de voto dele. Pô, eu voltei, sei lá, pros anos 90, em que discutia essas coisas sobre ser bom ou mal. Não pode ser. E sabe por que eu não vou comprar? Porque o Milei não comprou esse papo na Argentina. E quem aumentou o poder de compra do argentino, e vocês viram agora, nas férias aqui no Brasil, voltou a ter argentino. Brasileiro não tem mais dinheiro pra ir gastar em Buenos Aires, mas argentino tá tendo grana pra vir pra cá. A pobreza caiu. Então assim, o cara fez isso lá. E o que ele fez isso foi bom. Quando você é corajoso e mexe que não importa, você é bom de verdade. Ficar falando, vou dar mais isso, vou dar mais aquilo, é o discurso do Lula. Eu não vou comprar. Não é fácil. Eu vim aqui, vou perder voto falando isso com você. Dito isso, não dá. Eu não vou mentir. Não vou mentir. Ó, é o Vale Gás, é a energia elétrica, é mais o quê? Qual é o próximo? Eu não concordo contigo. Voto tu não vai perder, porque você tá falando pra sua audiência, né? Você tá falando numa bolha. Não. Vou cortar aqui. Não. Eu não tenho dúvida que nesse debate aqui, a maior parte de quem nos assiste vai concordar contigo e vai ficar do seu lado. Eu não tenho dúvida disso, né? O que eu tô, independente da aprovação ou desaprovação das pessoas, o que eu tô tentando trazer, irmão, é que a gente tem que partir pro contexto, pra realidade, e a gente... Uma coisa não anula a outra, perfeito? Eu ter que atacar ali e tem um monte de coisa acontecendo e ninguém tá falando, a gente tem que ir lá resolver aqueles problemas ali, entendeu? Só que assim, eu sei que ninguém tá fazendo nada lá e, porra, eu tenho dificuldade, cara, de falar, não, é isso mesmo, porra, não pode ter auxílio, porque, porra, irmão, olha aí Banco Macho, olha o INSS, olha os deputados, olha os magistrados, olha, porra, a estrutura toda, mano, entendeu? Eu sou servidor público, irmão. Eu tenho um salário maravilhoso. E o Lula chegou, no primeiro mês, eu ganhei um aumento. Talvez eu não precisasse, né? Não porque eu tô no YouTube. Não porque eu tô no YouTube. Mas, tipo assim, um cara que tem a carreira que eu tenho, o salário que eu tenho, e esse cara vai votar no Lula porque o Lula deu aumento. A rapaziada da polícia, PF, PRF, PPF, ABIN, todo mundo, irmão, o Lula já chegou prestigiando o funcionalismo, dando aumento. Você acha que essa rapaziada vota com quem? Vai votar nele. Porra, minha carreira, polícia penal. Porra, fuderam comigo, né, mano? Porra, Sabor, polícia penal. Sabor. Porra, tão natural, né, cara? Porra.